Oi pessoal, a gente está aqui de volta para mais um bate-papo a respeito da nossa disciplina, que é Direitos Humanos. Na aula passada, eu discutia com vocês a respeito da liberdade, mas hoje a gente vai tratar de um outro ponto. Por que se usa a expressão direitos humanos? Vocês já pensaram a esse respeito? O que justifica a utilização dessa expressão? A princípio, pessoal, a gente tem que ter em mente que se falava em direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Vejam que essas três expressões, elas caminham junto. Elas formam um todo complexo. Quando eu penso na expressão direitos do homem, eu me relaciono ao justnaturalismo. Há direitos que significam da essência do ser humano. É uma expressão mais voltada ao rol de direitos naturais. Por isso que se fala em direitos do homem. E quando eu falo em direitos fundamentais? O que são os direitos fundamentais? Quando eu falo em direitos fundamentais, eu me volto a uma expressão relacionada ao direito constitucional. Há uma expressão que se atrela aos direitos pré-determinados numa Constituição. Mas que direitos são esses? Ora, são direitos e garantias ligadas à proteção do indivíduo. São direitos básicos, indispensáveis, essenciais, compreendem declarações ou mesmo textos expressamente codificados dentro da Constituição. Quando eu faço uso da expressão direitos fundamentais, eu estou relacionando aquilo que está codificado dentro da Constituição de um Estado. Ou seja, são direitos relacionados a mínimo existencial, são direitos relacionados à dignidade do ser humano, mas previstos no seu ordenamento jurídico interno. Por isso que a expressão ela é direitos fundamentais. Mas e aí, o que são então os direitos humanos? Olha, professor, eu sei que os direitos do homem são direitos relacionados ao rol dos direitos naturais, tem vinculação ao justnaturalismo, enquanto eu sei que direitos fundamentais apresentam relação àquilo que está codificado na ordem jurídica interna, ligados à dignidade, são instrumentos de proteção, direitos e garantias do indivíduo. E os direitos fundamentais se encaixam onde? Junto com os direitos do homem, na ideia de direitos humanos. Ora, os direitos humanos, eles se relacionam aos direitos do homem e também se relacionam aos direitos fundamentais. Todavia, quando eu penso na expressão direitos humanos, eu parto de um aspecto global. Eu saio da minha zona de conforto do meu ordenamento jurídico interno e penso em aspectos globais. Eu falo, portanto, então, em direito internacional público, em direitos, em garantias, em prerrogativas. Olha a expressão, prerrogativas do cidadão, que são previstas na ordem jurídica internacional. Eu não estou mais falando exclusivamente da nossa Constituição, mas de uma ordem internacional, de instrumentos ligados ao direito público internacional. Eu estou falando, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós estamos falando de tratados que tratam de uma proteção a nível global. Professora, mas esses direitos humanos que estão na ordem global, que são direitos relacionados ao direito internacional público, eles possuem alguma vinculação com os direitos fundamentais? Sim, possuem, porque veja bem, os direitos humanos, esses direitos, eles estão codificados em diplomas internacionais? Sim, de fato estão, mas nada impede que o seu teor seja repetido na ordem jurídica interna, dentro da nossa Constituição, recebendo então a denominação de direitos fundamentais. Esses mesmos direitos podem ser incluídos no nosso ordenamento por meio de emenda constitucional, por exemplo. Nada impede que eu possua direitos e garantias fundamentais que tenham sido inseridos no nosso ordenamento jurídico por meio do quê? De uma emenda constitucional.
que o Congresso tenha aprovado uma alteração, tá? Isso é possível. Nem todos os instrumentos internacionais que versam sobre direitos humanos, eles estão integrados no nosso ordenamento jurídico dentro da Constituição, quer seja por meio de emenda ou logo quando nós tivemos a Assembleia Constituinte de 1988, que deu origem à Constituição atualmente em vigor. Mas o fato é que inúmeros desses documentos foram ratificados pelo nosso país, ou seja, incorporados à ordem jurídica interna. Tá? Então, esses instrumentos de direito internacional, inúmeros deles têm aplicação no nosso país por conta disso. Tá? E indaga-se um outro aspecto. Ora, eu tenho direitos, então, que são direitos humanos, com aplicação internacional, mas a partir de quando que eu passei a discutir sobre uma internacionalização dos direitos? A partir de que momento passou-se a falar numa internacionalização, numa globalização dos direitos? Vocês têm ideia? Já estudaram a respeito disso? Já leram alguma coisa a esse respeito? Eu gostaria que vocês lessem um pouquinho sobre o tratado que versou a respeito da Paz de Westfália, em 1648. E ele encerrou a Guerra dos 30 Anos. E ele foi oficialmente um primeiro documento falando sobre a soberania estatal, sobre o Estado-nação, mas ele reconheceu inicialmente alguns direitos. Aí, nesse tratado de paz, que encerrou a Guerra dos 30 Anos, é aí que eu começo a pensar num sistema internacional. Então, ele é um marco central para que nós iniciemos as discussões a respeito da internacionalização dos direitos. Ele reconheceu, oficialmente as Províncias Unidas e a Confederação Suíça. Por isso que ele recebeu esse nome, de Tratado de Paz Westfália. Outro ponto significante em meio a esse cenário foram as influências iluministas. Essas discussões dos iluministas no século XVII, no século XVIII, elas foram importantes para retomar conceitos sobre cidadania, conceitos sobre cidadão e a limitação do poder absolutista. Ora, eu tinha um monarca absoluto, supremo. Quem não lembra daquela célebre frase, do rei Luís Felipe, que dizia, olha, o Estado sou eu. Eu acho que todos devem se lembrar dessas aulas de história em que ele dizia isso. Então, nesse momento, eu começo a falar, olha, eu preciso de uma limitação desse poder. Eu preciso reconhecer direitos e garantias fundamentais. Direitos o quê? Humanos. Os direitos humanos, eles surgem, então, como consequência de diversas fontes. Houve uma influência do Tratado de Paz, dos iluministas no século XVII, no século XVIII, mas eu tenho costumes de civilizações antigas. Eu tenho costumes que foram passando por séculos, anos após anos, gerações em gerações, como a ideia de cristianismo, a disseminação do cristianismo com valores básicos atrelados à igreja. A ideia de que a dignidade ela é um valor espiritual, de que a dignidade ela é inerente ao próprio homem, mas com vinculação religiosa. Esses conceitos, esses costumes foram sendo trabalhados e eu deixo a ideia meramente justnaturalista, de uma ordem suprema e imutável, para começar a pensar, daí eu digo para vocês no marco do Tratado de Paz de Westfália, uma positivação, na necessidade de que eu tenha um texto escrito, eu tenho a criação de um homem vinculado à lei, uma consciência moral de um povo. Então, eu preciso de documentos escritos tratando de direitos e garantias fundamentais. Então, todo esse emaranhado de discussões sobre aspectos até mesmo religiosos, como eu disse para vocês, as ideias de
limitar o poder do monarca absoluto, tudo isso, num todo, são fatores que contribuíram para a universalização da ideia dos direitos do cidadão. Eu preciso tutelar os poderes do Estado, mas tutelar não no sentido de defender, mas limitar. Eu preciso de trazer garantias aos indivíduos. Eles precisam de condições mínimas de vida. E os direitos humanos, eles surgem exatamente neste sentido, tá? Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso que a gente tratou hoje, vejam um pouquinho sobre o Tratado de Paz de Westfália, deem uma olhadinha sobre as influências dos iluministas no século XVII e XVIII, suas teorias, suas principais discussões a respeito das limitações dos absolutistas e o que isso repercutiu, o que isso influenciou para a ideia de direitos humanos de modo concreto. Tá ok? E a gente se vê na próxima aula.